Como diz essa canção, Deus acreditou e isso é tudo. Ele acredita em você. Ah, mas dizem isso, dizem aquilo, falam isso, falam aquilo outro. A minha história é assim, o meu passado é assim. Mas Ele acredita em você, na sua transformação e uma nova história e uma nova vida. Com essa palavra, eu quero te saudar com a graça e a paz que só existe em Jesus. Quem crê diz amém. Amém. Pode se sentar em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus, glória a Deus. Você que está aqui pela primeira vez em nossa igreja, sinta-se acolhido, sinta-se em casa. Você é muito precioso, nós somos uma família para pertencer. Que Deus possa te abençoar em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. Palavra de Deus em Marcos capítulo 5, verso de número 35. Marcos, Evangelho segundo Marcos, capítulo 5, verso 35 em diante. Você pode acompanhar na sua Bíblia, ou você pode acompanhar comigo através da leitura. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e falaram: a sua filha morreu. Disseram eles: não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, não levando em consideração o que eles falaram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tema, não tenha medo, tão somente creia. Você pode repetir comigo? Não tenha medo, tão somente creia. Foi muito fraco, você pode fazer melhor. Não tenha medo, tão somente creia. Olha o que Jesus fala para Lázaro. Verso seguinte: e não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, o irmão de Tiago. E quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, gente chorando, se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Olha o que diz a Bíblia: mas todos começaram a rir de Jesus. Todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu ordeno a você, levante-se. Imediatamente, a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém, e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Existe um ditado popular que diz: um raio não cai duas vezes no mesmo lugar. Mas a história vem mostrar para nós que, na verdade, esse ditado, ele não é verídico, ele não é real. Porque sim, existem possibilidades de um raio cair duas vezes no mesmo lugar. E se espante você, existem pessoas que ao longo da sua vida foram acometidas por raio mais de que uma vez.
Existem pessoas que a história vai contar para nós que em um momento da sua vida, ela foi atingida por um raio, em outro momento, muitos anos depois, ela foi atingida por outro raio novamente. O que eu quero te mostrar é que existe um lugar certo e existe uma hora certa. E esse é o tema da mensagem dessa noite: lugar certo na hora certa. Estar na casa de Deus nessa noite é o lugar certo na hora certa. Esse texto mostra para nós duas mulheres, uma criança e uma mulher já com uma certa idade, que estavam no lugar certo, na hora certa. O lugar certo. E qual que é o lugar certo? O lugar certo é onde Jesus está. Esse é o lugar certo. E por que eu posso dizer que este é o lugar certo? Porque a Bíblia diz que Deus habita em meio aos louvores do seu povo. Deus está neste lugar. Amém? Amém? Levante sua mão ao céu, levante uma de suas mãos e diga: Deus está neste lugar. Aleluia! Ele está neste lugar. E este é o lugar certo, porque Ele está. E aonde Ele está, esse lugar se torna especial. E a hora certa é a hora que Ele decide intervir na vida de um ser humano. Graças a Deus que há anos atrás foi a hora certa para a minha vida, a hora que a graça de Jesus me alcançou. Essa foi a hora certa, e a graça de Jesus está neste lugar, fazendo, se possível, ser a hora certa para você. Está aqui o meu personal, e eu sempre fico adiando com ele: não, segunda a gente volta, segunda a gente volta, segunda a gente volta para a academia. Sempre adiando. Comecei esses dias até, mais ou menos, depois voltei de novo. A hora certa não é amanhã. A hora certa não é o mês que vem. A hora certa para você viver aquilo que Jesus tem para a sua história se chama hoje. É hoje. O tempo é hoje. A Bíblia diz para nós que Jesus estava naquele lugar. E chegaram até Jesus Jairo, um dos líderes da igreja, um dos líderes da sinagoga. Sinagoga tem diferença de templo. Sinagoga é um lugar voltado para a adoração. Jairo, um dos líderes do local de adoração, a sinagoga. Ele vai até Jesus, ele corre, ele se apressa. E quando ele chega para Jesus, ele fala: Jesus, por favor, me ajuda. Por favor, Jesus, faz alguma coisa. A minha filha tem 12 anos, ela está morrendo. Imagina o desespero desse pai, um líder em seu país. Já havia tentado de tudo. E agora o único recurso que sobra é apelar para aqueles que falam seu Messias. E ele fala: Jesus, me ajuda, minha filha está morrendo. Ela tem 12 anos. Mas aqui começa uma grande questão sobre a hora certa. Sobre a hora certa. Porque no caminho para Jesus ir até a casa de Jairo, a Bíblia diz para nós que certa mulher que já sofria há 12 anos com fluxo de sangue, ela se depara com Jesus e ela interrompe Jesus de ir até aquele momento na casa de Jairo, e Jesus cura aquela mulher do fluxo de sangue. Isso demanda algum tempo. Jesus quer saber quem foi que relou nele, porque dele saiu o poder. E o interessante é que quando essa cena termina, algumas pessoas, alguns dos outros líderes da sinagoga, eles chegam para Jairo e falam: Jairo, já era, sua filha já morreu,
Não fique mais tentando conversar com o mestre. Não tente mais conversar com Jesus. Jairo, já era. Jairo, é o fim. Sua filha morreu. E aqui começa a palavra dessa noite. Jesus olha para Jairo. Jesus, ele não olha para aquela multidão de pessoas, está falando, olha, chegou o fim, olha, sua filha já morreu, olha, você vai viver essa vida para sempre. Não, Jesus olha para Jairo e fala, Jairo, não tenha medo, Jairo, creia somente. Jesus desperta Jairo com uma palavra de fé. Jesus olha para Jairo e fala, ei Jairo, pare de escutar aquilo que as pessoas estão falando e comece a escutar aquilo que eu estou falando. Talvez nessa noite você tenha vindo para a igreja escutando o que as pessoas estão falando a seu respeito. E as pessoas muitas vezes dizem coisas somente de fracasso, de derrota, de impossibilidades ao nosso respeito. Muitas vezes nós mesmos alimentamos sentimentos de impossibilidades, de incapacidade. Dizemos, não vou conseguir, isso não é para mim, eu estou fracassado, minha filha morreu, isso é impossível, jamais vai acontecer. As pessoas falam, nós falamos, o nosso inimigo fica alimentando sentimentos desse tipo, olha, não vai dar certo, esse sonho que você tem não vai dar certo, esse projeto que você tem, você não vai conseguir. Olha, sua filha já morreu, não adianta mais orar. Mas Jesus, em nenhum momento ele se dirige às vozes, mas ele olha bem para Jairo e fala, ei Jairo, não tenha medo. Creia. Jesus está falando para você nessa noite, não tenha medo, creia. Creia. Creia somente. A palavra de Jesus, ela contradiz a perspectiva humana. A palavra de Jesus, ela vai contra a realidade. A palavra de Jesus vai contra o fato. A palavra de Jesus vai contra uma multidão de vozes que diz que é impossível. E nessa noite nós temos a possibilidade de escutar a palavra de Jesus, ou de escutar a palavra do mundo, ou de escutar a palavra do nosso coração que é enganoso, ou de escutar a palavra do inferno. Nós escolhemos em qual palavra vamos acreditar. O que eu sei é que é para aqueles que creem, o milagre vai começar a acontecer. Para aqueles que creem, então somente creia, não tenha medo. Nós estamos em uma época do mundo dominados pelo medo. Nós temos que nos proteger, nós temos que nos guardar, nós temos que fazer todos os métodos possíveis sanitários, mas nós estamos em uma época dominados pelo medo. E não só medo de um vírus, mas medo de uma insegurança futura, medo de perspectivas profissionais. Nós estamos em uma época em que o medo tenta nos paralisar. E só quem já sentiu medo, e se você tem um pouquinho de idade, você em algum momento da sua vida já sentiu o que é tentar o medo fazer de tudo para te paralisar. E ele tenta às vezes. Jesus, ele vai na batata, ele vai no cerne, ele vai no âmago do sentimento de Jairo e fala, ei Jairo, não tenha medo, eu sei que você está com medo, não tenha medo, creia. Fé é nós olharmos e crermos naquilo que Jesus fala. A Bíblia diz que Jesus então ele se dirige
ele vai até o lugar onde é a casa de Jairo, ele chega na casa de Jairo, e mais uma vez, as vozes contrárias vão se levantar. Queridos, você sabe muito bem o que é isso. Diante de tantos sonhos que Deus te coloca, diante de tantos projetos, diante daquilo que Deus diz que você é. Deus diz que você é filho amado, filha amada. Muitas vezes, vozes se levantam para questionar tudo aquilo que Deus tem falado. E agora Jesus chega na casa e ele encontra todo mundo chorando. E Jesus pergunta: por que vocês estão chorando? Por que vocês estão se lamentando? A Bíblia diz que todos ali olham para Jesus e começam a dar risada dele. Todos ali olham para Jesus e falam: você está de piada, você está de brincadeira. Agora você não está sabendo enxergar, você não está sabendo ver. E eles começam a zombar de Jesus. Eles começam a escarnecer, debochar de Jesus. Queridos, tem coisas, tem sonhos, tem projetos, tem algo, tem identidade, que nós sabemos quem é aquilo que Deus tem falado que nós somos. E muitas vezes nós vamos encontrar circunstâncias, até mesmo nós mesmos por dentro, para questionar, para debochar, para rir. A Bíblia diz que enquanto Noé construía a arca, todos zombavam de Noé, todos riam de Noé. Noé, ele era louco, até cair a primeira grama, a primeira gota de chuva. Até a primeira gota de chuva, Noé era louco, ele era ridicularizado. E eles começam a zombar de Jesus. Ela morreu, Jesus. Já era. E esse texto nos mostra que aqueles que zombam não participam do milagre. Aqueles que debocham não participam do milagre. Aqueles que não creem não participam do milagre. Jesus, ele não chama todo mundo para fazer um milagre à vista de todos. Jesus não pede para que a menina venha para fora e ele cure a menina à vista de todos. Não, Jesus, ele leva apenas Pedro, Tiago, João, Jairo e a sua esposa para dentro do quarto. Os que participam daquele milagre são as pessoas que estão envolvidas em realmente crer naquele milagre. Ah, por que eu não vivo o milagre? Porque você não crê. Milagre é para quem crê. Milagre não é exclusividade de quem é isso, de quem é aquilo, ou de quem é aquilo outro. Não, milagre é para quem crê. Pode ter uma pessoa com um dia na igreja, ou nunca ter entrado na igreja. Se ela crê, ela vai viver milagre. E pode ter uma pessoa em contrapartida com 1000 dias dentro de uma igreja. Se ela não crê, ela não vai viver milagre. Milagre é para quem crê. A fé, ela é incondicional a você estar caminhando ou não numa perspectiva de igreja. Por que a igreja é importante? Porque a palavra de Deus, ela serve para aumentar a nossa fé. Alimento para a minha fé, aumenta a minha fé, a tua palavra. Aquela menina, ela estava no lugar certo, na hora certa. E antes de Jesus entrar naquele quarto, aquela menina estava sozinha, fria, morta. Os pais estavam lá fora, Jesus estava lá fora, os discípulos estavam lá fora. Ou seja, aquela menina estava lá sozinha, menina de 12 anos, gelada, morta, sem vida, sozinha. E às vezes na nossa vida, nós nos sentimos assim, sozinhos. Às vezes na nossa vida, nós nos sentimos como essa menina, sozinhos, deitados, frios, gelados,
desacreditando de tudo, sem sonho, sem perspectiva, sem fé. Aquela menina se encontra sozinha dentro de um quarto, gelada, e Jesus ele entra dentro do quarto. E aqui está algo tão belo nesse texto. Por mais que para aquela menina e para todos que estavam ali, a morte era o fim, a morte era um símbolo de que já não havia mais esperança. Quando Jesus entra na hora certa e no lugar certo, o milagre começa a acontecer, mesmo contra todas as impossibilidades humanas que estavam naquele lugar. Você precisa entender isso. Quando Jesus entra na hora certa, no lugar certo, Ele começa a mudar toda a realidade que existe naquele lugar, mesmo que a realidade seja contrária a toda a lógica humana. Agora imagina comigo, tinha muita gente chorando naquele lugar. Uma menina de 12 anos, um velório de uma criança é triste. É triste. Durante a pandemia, chegou um casal em nossa igreja, e eles ficaram um pouco tempo em Três Lagoas. Mas nesse pouco tempo que eles ficaram, eles perderam um bebê de 7 meses, que estava dentro da barriga da mãe. 7 meses de gestação. E eu fui fazer esse velório de um bebê de 7 meses, de ventre. É difícil. É complicado. Aqui não é diferente, uma criança de 12 anos. Todo mundo riu de Jesus, e de repente Jesus, ele fala assim, não, vamos entrar todo mundo para dentro desse quarto. Gente, o que vocês acham que aconteceram? Todo mundo que estava lá fora, colou o ouvido na porta. Eu não tenho dúvida disso. Todo mundo ficou assim, ó, psiu, psiu, vamos ouvir o que ele está falando lá dentro. Vamos ouvir o que ele está fazendo lá dentro. Eu imagino que às vezes as pessoas queriam conversar e de repente eu falava assim, ei, psiu, psiu, não estou conseguindo ouvir. De repente, as pessoas estão do lado de fora, eles começaram a ouvir passinhos de criança andando dentro do quarto, correndo dentro do quarto, se movimentando dentro do quarto, e eu imagino do lado de fora uma pessoa olhando para outra e falando assim, olha, esses passos não são de adultos, esses passos são de crianças, tem uma criança gritando ali dentro, tem uma criança ali correndo ali naquele meio daquelas pessoas. Algo aconteceu, um milagre, ele acontece. Jesus olha para aquela criança e fala, Talita cumi, menina, se levante. Tem pessoas que ouviram de longe da porta, tem pessoas que viram com seus próprios olhos o milagre. Qual a diferença desses dois grupos de pessoas? De um lado estavam aqueles que creram, e do outro lado estavam aqueles que não creram. Eu tenho certeza, se tivesse alguém naquela multidão que tivesse se levantado e falado assim, ei Jesus, eu creio, ele era apenas um parente, apenas um amigo, Jesus o teria chamado também. Quando você crê, você começa não só a saber que os milagres estão acontecendo, mas você começa a presenciar os milagres na sua família, em torno da sua vida e na sua vida. Para a gente caminhar já por fim da mensagem, sabe o que me chama a atenção também nesse texto? Como eu disse há algum tempo atrás, Jesus, ele não chama essa criança para fora, ele não pede para que levem essa criança lá para o lado de fora, mas Jesus, ele chama os pais da criança. Ele chama os discípulos, Pedro, Tiago e João, e ele leva todo mundo para dentro de um quarto. Existem problemas que nós temos que entrar dentro do quarto para resolver.
E quando eu digo entrar dentro do quarto, eu estou querendo trazer uma conotação a nós levarmos nossos problemas em oração a Deus. Porque Jesus diz: vá, entra no teu quarto, fecha a porta, fale com o teu pai, e em secreto, o teu pai te responderá. Existem questões na sua vida que não adianta você falar para a multidão, não adianta você falar para as pessoas, não adianta você comentar com quem quer que seja. Você é chamado para Jesus para ir para dentro do quarto, para ir para dentro do quarto, para ir para a oração, para ir e pedir a intervenção de Jesus na sua história. Aleluia, amém, amém. Existe uma palavra de Jesus nessa noite para você, dizendo: Talita cumi, Talita cumi, levante-se, levante-se, eu acredito em você, levante-se, eu tenho sonhos para a sua vida, levante-se, eu acredito na sua família, levante-se, eu acredito na sua história, levante-se, eu tenho uma nova vida para você a partir de hoje, levante-se. Existe uma palavra de Deus nessa noite para você, dizendo: ei filha, levante a sua cabeça e comece a viver pela fé. Levante-se. Levante-se. Não tenha medo. Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Não tenha medo, creia somente. Essas foram as palavras de Jesus para Jairo. Um texto onde Jesus fala muito pouco, mas o que ele fala muda a história. E ele diz isso para você nessa noite: não tenha medo, creia, creia, creia somente. Levante a sua cabeça, levante o seu corpo, levante nessa noite o seu semblante. Saia dessa noite em nome de Jesus com o seu semblante erguido, sabendo que Jesus é o Deus que intervém na sua história. Como Ana, quando recebe o milagre, a Bíblia diz que naquele exato momento o semblante de Ana muda. Quando você levantar a sua cabeça, quando você abrir os seus olhos, em nome de Jesus, que essa fé, ela possa invadir o seu coração, que nesse momento o seu coração se encha de fé, e você possa ter a clareza que existe uma história de Jesus com você, que existe uma palavra de Deus para a sua vida, dizendo: levante-se, levante-se. Essa situação não é o seu fim, esse problema não é o seu fim, não termina hoje. A última palavra não é aquilo que falaram ao seu respeito, a última palavra é aquilo que eu digo ao seu respeito. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa cumprir essa palavra em cada coração que está aqui nessa noite. Que o Senhor possa levantar cada pessoa, meu Deus, cada irmão e cada irmã, cada um dos seus filhos que estão aqui nessa noite, eles possam, meu Deus, receber uma palavra dos céus. Talita cumi, menina, menino, homem, mulher, criança, jovem, adolescente, levante-se. Existe uma história a ser escrita ainda.